Camada de sessão, parte número 1, intercâmbio de dados. O intercâmbio de dados é o recurso mais importante da camada de sessão. Ele envolve 3 fases: estabelecimento, utilização e liberação. O estabelecimento de sessão é feito através de um pedido de conexão à camada de transporte e envolve a negociação entre usuários no que tange aos diversos parâmetros da conexão. Alguns desses parâmetros são pertinentes à conexão de transporte e são simplesmente passados para esta conexão sem qualquer modificação. A liberação pode ser feita de 2 formas na camada de sessão: de forma abrupta ou de forma disciplinada. A primeira é análoga à desconexão da camada de transporte. E uma vez emitida, a conexão não recebe mais nenhum dado. Ela é utilizada para abortar conexões. A liberação disciplinada, por sua vez, utiliza um handshake completo: pedido, indicação, resposta e confirmação. Isso, esta forma de liberação pode aceitar mensagens até que uma confirmação seja enviada. A camada de sessão pode transmitir 4 diferentes tipos de dados, a saber, os regulares, os expedidos, os tipificados e os dados de capacidade. Camada de sessão, parte 2, de gerenciamento de diálogo. Existem muitas situações em que o software da camada superior está estruturado de forma a esperar que os usuários se revezem. Para tal, foram introduzidos controles para determinar de quem é a vez de transmitir. O gerenciamento de diálogo foi implementado através do uso de tokens de dado. Ao se estabelecer uma sessão, pode ser utilizado um parâmetro que indique o módulo e o outro parâmetro que indica qual dos lados recebe inicialmente o token. Somente o usuário que está com o token pode transmitir, enviando o token para outro usuário assim que encerrar a sua transmissão. Camada de sessão, sincronização. Parte 3. A sincronização é utilizada para desenvolver as entidades na camada de sessão um estado conhecido. Isso pode ser necessário no caso de ocorrerem erros ou divergências. Esse serviço pode parecer desnecessário, uma vez que a camada de transporte cuida dos eixos de comunicação. Porém, podem ocorrer erros na camada superior. O texto na camada de sessão pode ser dividido em páginas. Estas páginas podem ser separadas por pontos de sincronização. Se ocorrer algum problema, é possível reiniciar a partir de um ponto de sincronização anterior. Quando essa ressincronização ocorre, o salvamento de mensagem e retransmissão subsequente ocorre acima da camada de sessão. Existem 2 tipos de sincronização, a saber, principal e secundária. O ponto de sincronização principal delimita parte logicamente significativa de trabalhos, chamadas unidades de diálogo. Essas unidades podem ocorrer em vários pontos de sincronização secundários. Quando ocorre a ressincronização, retorna-se até o ponto de sincronização principal mais recente, ou ao ponto de sincronização secundário, desde que este não tenha sido precedido de um ponto principal. Para a fixação de pontos de sincronização são utilizados tokens. Existem 2 tokens independentes para o ponto principal e secundário. Esses tokens são distintos entre si e diferentes. Também são utilizados para controle de dados na comunicação half duplex. Camada de sessão, parte 4, gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividade é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagem em unidades lógicas. Cada atividade é completamente independente de outras, subsequente ou anterior. O usuário determina o que deve constituir cada atividade. Tudo que a camada de sessão faz é transmitir para o receptor as indicações de início, finalização, retomada, interrompimento ou descarte de uma atividade. Porém, a camada de sessão não sabe quando as solicitações de atividades são feitas e como são as reações do receptor. O gerenciamento de atividades é a forma principal de se estruturar uma sessão. Para que não ocorram pedidos simultâneos de início de atividades, todo o gerenciamento é controlado por um token. Esse token pode ser passado e solicitado de maneira independente de dados e de tokens de sincronização secundários. A ISO concluiu que um usuário iniciar uma atividade
enquanto o outro estiver fazendo uma sincronização secundária, pode ocorrer problemas. Para solucionar isso, antes que uma atividade ou operação de sincronização seja iniciada, o usuário deve reter os toques de atividades, sincronização secundária e dados. Outra questão importante é a relação entre as atividades e os pontos de sincronização. Cada vez que é iniciada uma nova atividade, os números de série dos pontos de sincronização são reinicializados e é criado um ponto de sincronização principal. Podem ser criados pontos de sincronização adicionais, secundários ou não, dentro de atividades. Uma vez que uma atividade é iniciada, se ocorrer uma ressincronização, não é possível retomar para uma atividade anterior. Camada de sessão. Parte 5. Relatório de sessões. Esse serviço é utilizado para que sejam relatados erros inesperados. Se o usuário tiver algum problema, ele pode relatar este para o seu parceiro, explicando o que aconteceu. O relatório de sessões não se aplica apenas a erros detectados pelo usuário, mas também para problemas internos na camada de sessão, ou problemas relatados pelas camadas inferiores. Porém, a decisão da ação que deve ser tomada é sempre feita pelo usuário. Apertadinho aí, já está filmando, tá? Só vou achar o ângulo da câmera agora. Ficou bem no teu braço aí. Quem começa? Eu começo daí pra sair? Tu começa, tu vai no ponto 1 e tu vai falar 2 vezes daí. Ó, já está filmando. E o ângulo, ninguém pode bater se não cai o celular. Quando tu começar, essa parte que eu vou aproveitar, tá? Tomada de sessão, manifesto. Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividades é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagens em unidades lógicas. Cada atividade ou cada unidade lógica é completamente independente de outra, subsequente ou anterior. E aí, próximo. Ah, tu esqueceu, cara. É um parágrafo só, meu. Tá, você tem que fazer 2. Não, eu vou fazer o último de novo, né? O último ele vai fazer de novo. Não, te liga. De novo. Não, E não pode olhar pro lado, tem que ficar lá, ó. eu consegui o terceiro. Parou de falar, tem que começar, velho. Peraí, eu sou o terceiro. Então vai. Tá, eu falo, continuo agora. Não, é o começo. Eu não posso estar filmado depois. Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividades é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagens em unidades. Ah, não deu. Vai de novo. Coisa, cara. Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividades é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagens em unidades lógicas, ou atividades. Cada atividade é completamente independente da outra subsequente ou anterior. O usuário determina o que deve constituir cada atividade. Tudo o que a camada de sessão faz é transmitir para o receptor as indicações de início, finalização, retomada, interrompimento ou descarte de uma atividade, porém a camada de sessão não sabe quanto às solicitações. Nossa, eu não consigo ler de novo. Não consegue. Não sabe quando as solicitações de atividades são feitas e como se Pô, vai fácil fazer Tá, uma vez. então inverte vocês dois aí. Pera aí. O teu é menorzinho. Mas tu vai conseguir depois apertar o pedal lá? Vai, né? Bem na hora lá, ó. Na hora que vai ser, ó. Vai ser tu, eu. O Ezequiel vai o estar Ezequiel. A hora que o Ezequiel lê ali, ó, solicitar. Não, a hora que ele lê principal aqui, porque no principal tu dá uma paradinha. Onde nós entre parênteses. Isso. Na palavra toque, você tem que tocar. Toque. Daí o toque aparece lá, ó. O toque está lá em cima, quer ver que é a primeira linha lá? Aí tu tem que ler, esse toque pode ser passado e solicitado de maneira... Porque daí, né, quando ele lê toque, vai dar uma paradinha, né? Peraí, deixa que eu vou fazer essa parte. Ezequiel, faz favor. Essa parte é difícil. Senta ali. Tá, tu vai na primeira, vai então. Ah, Juliano, tu entendeu que tu tem que tocar? Entendi. Ah, Não, ele vai jogar. Ele vai tocar e eu faço essa passagem aqui.
O Juliano está mais perdido na primeira parte ali. Juliano, decora ali e vai. Tá, peraí. Mas tá ligado quando tu vai trocar, né? Quando tu vai Tu te trocar, ligou? vai te dar uma- Tu te ligou, Pedrinal? Valendo. Não, peraí. Tá, Tem Camada de sessão. Tem de memória. Mano, cara. Camada de sessão, parte número 4. Vai lá. Beleza. Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividades é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagem em unidades lógicas, completamente independente ou outra subsequente ao anterior. Mas de novo, cada atividade é completamente Tá, diferente. nossa. Tá. Gerenciamento. Camada de sessão. Manda até 4. Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividade é utilizado para permitir que o usuário divida o fluxo de mensagem em unidades lógicas. Cada atividade é completamente independente de outra, subsequente ou anterior. Não, sério, até as 10 primeiras eu consegui, você não tem Nossa, cara. Tá, vai. Camada de sessão. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Camada de sessão, parte 4. Gerenciamento de atividades. O gerenciamento de atividades é utilizado para permitir